Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos tratar de um assunto denominado de Natal. Texto retirado do livro de Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 ao 16. Natal, mês de dezembro, final de ano. A primeira vez que eu falei sobre o Natal, que eu fiz essa pregação, foi no dia 23 de dezembro de 2001. Portanto, fazem mais de 22 anos que eu fiz a primeira pregação a respeito do Natal. E todos os anos, quando eu posso ter a oportunidade de pregar nessa época do ano, eu tenho abordado a respeito do Natal. O Natal é uma festa, um advento, festivo. O mundo todo comemora esse dia e para os cristãos, de um modo geral, o Natal representa uma resposta de Deus ao mundo que precisa de salvação. Natal é comemorado o nascimento de Cristo Jesus. Os homens, de um modo geral, esperam, cheios de temor, de esperança, aguardando a volta de Cristo Jesus, que foi prometido para todos aqueles que creem. Então, o mundo, de uma forma geral, aguarda aqueles que virá libertá-lo do pecado e da morte. É chegado o Natal. Estamos comemorando o nascimento de Cristo. Esse mesmo Cristo que poderia ter nascido em pompa, pois ele é filho do rei, o filho do Senhor dos Exércitos. Senhor e construtor de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele podia ter nascido num palácio, mas nasceu numa manjedoura. Uma manjedoura onde não existia riqueza alguma, nem pompa, um local com um cheiro desagradável, ao invés de ser perfumado. Isso aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. E todos os profetas antes de Cristo anunciaram por todos os tempos a sua vinda. Está escrito: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça,
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Palavras escritas nos livros de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Através dessas palavras, nós podemos verificar que o reino de Cristo será um reino de justiça e equidade, e também um reino eterno. No entanto, irmãos, nós podemos constatar que esse reino tão desejado por todos nós ainda não chegou. Não, ainda não chegou. Mas devemos lembrar que o próprio Cristo nos falou que Ele se encontra dentro de cada um de nós. Ele se encontra dentro daqueles que são verdadeiros cristãos. E por isso, irmãos, se faz necessário que a paz de Cristo habite em nós. Que seu Espírito e seus mandamentos nos governe. Cristo Jesus veio para conquistar nossos corações. E seremos felizes quando somos por Ele inteiro. Ele não aceita partes. Ele nos quer por inteiro. Por isso, irmãos, o Natal deve ser uma festa de esperança. Sim, é uma festa de esperança. Uma esperança nas últimas palavras escritas na Bíblia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa esperança, irmãos, deve ser posta firmemente naquele que recebeu o cetro de poder e foi arrebatado para junto do Pai e de seu trono. Uma esperança que não é privilégio nosso apenas. Muitas pessoas tiveram essa mesma esperança que nós temos hoje. Desde os princípios dos tempos, os mais remotos, até nossos dias, nós temos a certeza que isso irá se concretizar. Cada um esperou a sua concretização, e hoje nós esperamos essa concretização, e esperamos que seja no futuro bem próximo. Essa esperança, irmãos, é uma consequência das promessas de Deus, uma promessa feita para todos aqueles que acreditarem na sua palavra. Uma esperança que começou para todos os humanos com Adão e Eva. Uma promessa de que ele pisaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa chegou a Enoque, o homem que andava com Deus, e ele viu a vinda do Senhor e exclamou: eis que veio o Senhor com milhares de anjos. Está lá escrito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Chegou a Abraão, que viu à distância o dia do Senhor e se alegrou. Está lá declarado no livro de João, capítulo 8, versículo 56. Chegou a Jacó. Jacó disse: a tua salvação espero, ó Senhor. Está lá escrito no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 18. Tantos outros homens e mulheres de Deus falaram a respeito. Moisés, Jeremias, Isaías, Zacarias, Miqueias e tantos outros. Mas nenhum deles tivera a concretização dessa esperança. Ou seja, essa esperança não se realizou na vida deles.
não se realizou em seus dias, porque o tempo ainda não era cumprido. Mas veio o Natal, o nascimento de Cristo, uma resposta de Deus a essa temerosa espera e ao clamor da criação. Uma data que deve ser para nós a festa na qual nós olhamos para a frente, para o estabelecimento do reino eterno, o reino de Deus, pois esse, com toda certeza, será o acontecimento marcante de toda a história da humanidade. Está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E assim vão mais 2000 anos. Muitos de nós não sabemos o verdadeiro significado dessa data. Muitos de nós, por causa do nosso sentimentalismo, não enxergamos a verdade. Uma verdade sobre Cristo. Para que nós possamos crer em Cristo Jesus, Deus colocou de lado todas as coisas visíveis, coisas que não edificam. Mas uma coisa é certa, nós devemos lembrar que Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele tornou-se homem e semelhante a nós. Viveu entre nós. Ele poderia ter implantado seu reino à força. Sim. Ele é o Senhor dos senhores. Mas ele foi fiel à sua palavra. E a sua palavra é clara. Nem por força, nem por violência, e sim pela palavra de Deus. Ao olharmos para a sua vinda, poderemos meditar. Sim, podemos meditar. Existem 6 tópicos importantes descritos nas Escrituras e que muitas vezes nós não percebemos. As pessoas deixam passar batido. Esses 6 tópicos nos leva a meditar, porque 6 é justamente o número do homem. O primeiro tópico, irmãos, que nós podemos meditar e olhar para a palavra, é que ele nasceu em Belém. Belém era uma cidade insignificante na época. Um pequeno bairro, um pequeno distrito, uma vila, se assim dizer. E quem ostentava glamour religioso era Jerusalém. Então, ele nasceu em Belém. E quando ele nasceu, Jerusalém, que ostentava todo o glamour, ficou alarmada com esse fato. Alarmou o rei Herodes, alarmou toda Jerusalém. E não sou eu que digo, está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 3. Isso aconteceu, irmãos, para mostrar ao mundo que o homem não é nada. E nada vale os bens materiais. Não são palavras minhas, são palavras de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2.
O segundo tópico que nós podemos verificar é que ele veio à noite. Ele nasceu durante a noite. Descrição feita pelo livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Por que durante a noite? Para mostrar para os seres humanos que o povo daquela época se encontrava em grande escuridão espiritual. O que não é diferente dos nossos dias. O mundo vive em uma grande escuridão espiritual. O terceiro tópico, irmãos, ele veio na maior pobreza. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Isso quer dizer que o povo daquela época não tinha nenhuma ligação vital com Deus. Sim. Deus mandou seu filho na maior pobreza para mostrar a nossa pobreza. Se nós não temos ligação vital com Deus, então somos muito pobres. Apesar de toda a pompa que as pessoas possam externar. Uma coisa é certa, ele nasceu em uma manjedoura. O quarto tópico, ele veio em fraqueza. Sim, Cristo Jesus veio em fraqueza. Ele se fez fraco. Um bebê, indefeso, recém-nascido, dependente, frágil. Ele se tornou assim para mostrar a você e a mim que somos fracos, estamos desamparados, frágeis em nossa vida de pecado. E que estamos entregues à tirania do inimigo. Não são palavras minhas, irmãos. São palavras que estão lá escritas em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O quinto tópico, ele veio numa estrebaria. Nasceu numa estrebaria. Será que a gente pode entender o que isso significa? Ele teve de se tornar semelhante a nós em tudo. Sim. Até mesmo no que se refere ao estábulo. Porque isso quer dizer que a estrebaria no nosso coração. A estrebaria que ele nasceu representa o nosso coração. Nosso coração é cheio de imundícias, é cheio de impurezas. Então ele veio no estábulo, é verdade, mas o estábulo não estava dentro dele. Não. Era apenas exterior. Pois as Escrituras afirmam que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Está lá, narrado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. O sexto tópico, irmãos. Ele veio para morrer. O nível mais baixo de sua humilhação. Mas também a estação final
para os pecados da humanidade. Veja o que está escrito. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 26. Portanto, irmãos, Cristo Jesus nos convida a ir com Ele. A ir com Ele nesses 6 níveis de sua renúncia. Belém, noite, pobreza, fraqueza, estrebaria e morte. Ele nos convida para que possamos viver eternamente com Ele. Sim. É isso que Ele quer. Que nós possamos viver eternamente com Ele. Nesse mês de dezembro, irmãos, quando se vê o brilho das luzes em todos os lugares e os corações de tantas pessoas que continuam na mais completa escuridão, as luzes brilham nas casas, nas ruas, nos parques, mas ela não tem brilhado nos corações da maioria dos seres humanos. Muitos presentes são distribuídos nessa época, mas infelizmente as pessoas continuam intimamente pobres, miseráveis. Muitos procuram aconchego nessa época, mas continuam solitários. Muitos desejam uma pureza, mas permanecem impuros. Nesse Natal, irmãos, vamos olhar para o nosso interior. Vamos verificar como está o nosso coração. Com esperança de que Cristo venha cada ano renascer. Não em festa, mas renascer dentro de nós. Para que cremos e que somos chamados de cristãos. E ao olharmos, irmãos, para o nosso interior, é necessário que possamos senti-lo e constatar se nosso coração é um lugar arejado, um lugar limpo e pronto para receber Cristo. E esse Cristo Jesus, que se comemora nesse dezembro, possa renascer cada dia dentro de nós. Que o nosso coração não seja igual à manjedoura, um lugar sujo, cheirando mal, na escuridão, mas um lugar limpo, onde Cristo Jesus pode habitar e pode permanecer. As Escrituras afirmam que Deus é luz e não há treva neles nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados,
e nos purificar de toda injustiça. E dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não são minhas essas palavras, são palavras escritas no livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Sabe, irmãos, é impossível o homem não pecar. Mas o homem deve fazer o possível para fugir de qualquer tipo de pecado. E quando pecar, e com certeza pecaremos, nós podemos contar com o nosso advogado. Sim, um advogado está junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o justo. Pois o seu sangue foi a apropriação para os nossos pecados. Portanto, irmãos, o Natal pode e deve ser para nós uma certeza que Cristo pode renascer todos os dias. Que Cristo pode renascer todos os dias em nossos corações. E essa esperança da sua volta para uma batalha final, cuja arma, irmãos, a ser usada não é essas armas da guerra que nós temos visto no dia a dia. São armas diferentes, totalmente diferentes das armas conhecidas. A espada de sua palavra verdadeira e justa, que sairá da sua boca. Esta será a arma mais destruidora, que desmancha todo o mal. Essa arma, irmãos, já nos foi confiada, que é a palavra de Deus. Está escrito, irmãos: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se opuserem a vós. Palavras escritas no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 15. Verdade e justiça são as armas que ele nos confiou. Hoje, vemos os mandamentos de Deus torcidos, invertidos, invalidados, fazendo com que a injustiça domine cada vez mais. Há uma grande inversão de valores. Mas nós devemos lembrar que aos filhos de Deus estão predestinados a governar com Ele e a terem parte em seu justo reinado. Está escrito, irmãos: ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei oportunidade, autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Palavra descrita no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. Por tudo isso, irmãos, é importante que nossa milícia seja praticada com as armas de luz, para podermos receber a misericórdia de Deus, para nos salvar. Porém, irmãos, se você seguiu na direção oposta, então volte. Ainda há tempo. Entregue sua vida a Ele. Somente assim é a única forma, a única maneira
que você pode ter um Natal verdadeiro. Um Natal que não acabará e que vai continuar. E você pode comemorar todos os dias da sua vida. Porque Cristo vive e Ele vive em nós. Amém.